ele tem que enxergar você como um parceiro. Quando ele enxerga você como um parceiro, é descobrir qual que é o problema daquele cliente, tá? Imagina um cliente, ou você, né? Você vai numa loja para comprar um tênis. Por que você foi na loja comprar um tênis, tá? Você tá com algum problema. Talvez você não tem mais tênis, o seu tênis rasgou. Talvez você vai fazer, precisa de um tênis, você começou a academia agora, né? Você vai fazer o seu treino, você vai comprar um tênis para treinar. Talvez você começou agora a modalidade de corrida, você precisa de um tênis para correr. Enfim, várias possibilidades. Ou talvez você queira um tênis só meio social esportivo para você usar com aquele look que você gosta para dar aquele passeio no parque com a sua família. Enfim, você tem uma dor, né? Então, a dor eu preciso de um tênis para aquela função. O arranjo é a mesma coisa. Quando o cliente vem te buscar, ele tem uma dor dentro dele. E qual que é a dor do cliente que está buscando um arranjo, né? Eu preciso de um arranjo para decorar a minha casa, porque a minha casa está sem vida, é uma das dores muito grandes aqui durante todos esses anos, né? A gente levantou as dores dos clientes, ela está sem vida, está sem cor, ela não tem alma a casa, né? Porque a gente fala, quando a gente quer transformar uma casa num lar, você precisa inserir a decoração. E os arranjos fazem parte da decoração. A decoração é a cereja do bolo. É ela que vai dar o aconchego, né? Ah, eu quero dar aconchego para minha casa. Então você vai usar outro tipo de arranjo, que eles sejam mais aconchegantes. Eu quero dar mais cor para minha casa. Eu vou colocar um arranjo que tenha mais tons vibrantes, né? Então o cliente sempre vai ter uma dor e você é a pessoa que vai solucionar essa dor dele. Quando você entende a dor do seu cliente, você soluciona, gente, a venda está garantida. Você não vai fazer esforços, porque, de novo, você ouviu a dor que o seu cliente tinha e você ofereceu uma solução, né? E quando você entra na casa do cliente, você tem a possibilidade não de vender um só arranjo, mas de vários, porque você pode vender arranjos para a mesa de jantar, você pode vender para a mesinha de centro, você pode oferecer para um home, para um rack, para um hall de entrada, para um aparador, lavabos, banheiros, dormitórios, copas, churrasqueira, você pode fazer jardins verticais, então olha quantas possibilidades, tá? Lavanderias, então olha só quantos arranjos que você pode montar num cliente só. Então, muitas vezes as pessoas ficam focadas, não, eu vou montar esse arranjinho aqui, eu não vou atender aquele cliente. Só que aquele cliente que você atende bem, ele abre as portas da sua casa porque ele confia. É o que acontece aqui quando eu vou atender os clientes, né? Então, eu entro na casa dos clientes, eu entro na intimidade deles, a gente vai conversando, quebrando o gelo, tendo essa empatia, fazendo essa conexão. Quando o cliente puxa um assunto que você conhece, por isso que é bom a gente ler muito, né? Para ter conhecimentos gerais, para a gente conseguir conversar com o cliente. Essas coisas todas vão criando o quê? Uma conexão. Então, você vai criando afinidades com aquele cliente. Então, ele vai se sentindo o quê? Acolhido, porque você está ouvindo a dor dele, você está ouvindo o que ele precisa e você vai fazer uma entrega de valor para aquele cliente. E eu tenho certeza que ele vai te indicar para vários clientes. Isso é garantir a venda, né? E quando a gente começa, gente, a vender os arranjos, a gente começa por onde, né? Começa com as pessoas que estão próximas a nós, né? Então, a venda, ela é uma coisa tão linda, tão gostosa, é uma coisa tão natural, porque, assim, também é bem importante, né? Quando você vai vender algo que você não conhece ainda, você estudar sobre isso. Isso é conhecimento, isso é muito fácil. Então, algumas horas da sua dedicação, que você se dedica para imergir ou para estudar sobre, agora eu quero trabalhar com arranjos, eu quero vender os arranjos. Você começa a ler sobre o assunto, ou você, que nem você está aqui agora, você começa a ouvir essas lives, você começa a entender, né? Quais são as flores permanentes, quais são as artificiais, eu posso fazer, quais são as combinações de cores que eu posso fazer, quais são as combinações de folhas, quais são os tipos de arranjo que eu posso montar. Eu posso montar um arranjo oval, um arranjo redondo, um arranjo quadrado, um arranjo desconstruído, um arranjo de canto. Então, você vai entendendo, né, todo esse processo, os estilos. Eu achei muito legal, eu tinha postado um vídeo de um arranjo de orquídeas.
E para quem já me conhece sabe, né, que eu monto muitos arranjos desconstruídos. Então, o que são os arranjos desconstruídos? São esses arranjos que eles te permitem você ter um processo criativo de combinação de cores, de combinação de vasos, de combinação de folhas, flores, e eles têm mais fluidez, eles têm mais movimento, né? Agora, ela falou assim, essa pessoa ela comentou, mas tem uma orquídea, então eu achei que tinha que ter a folha de orquídeas. Para quem conhece, quem segue aqui todos os conteúdos, sabe, né, que quando a gente está montando um arranjo desconstruído, você não precisa ter a folha da orquídea. A não ser que você monte um arranjo só de orquídeas, que é para mesa de jantar, e muitas vezes vocês perceberam, já que eu misturo as folhas. Isso é conhecimento, porque você usa as folhas certas no lugar certo, com a combinação certa. Então, quando a pessoa ela não tem esse conhecimento, ela desconhece, ela enxerga, ela acha que as coisas precisam ser limitadas. Não. O conhecimento ele te possibilita que você faça criações maravilhosas, mas criações que sejam muito parecidas com as naturais, porque você faz justamente a combinação certa, né? Daquela folha com aquela flor. Não necessariamente que tenha que ser a folha daquele arranjo. Então, você consegue fazer uma construção, né? Fazer uma entrega de valor com um produto maravilhoso para o seu cliente, com uma combinação perfeita para o seu cliente, com uma entrega, um atendimento personalizado para cada um. Aqui a gente faz muito, né? O atendimento personalizado, porque cada cliente tem um perfil, cada pessoa ela é única, ela é diferenciada. Eu sou diferenciada, você é diferenciada, né? Aqui a Maria que está aqui, a Nair, a Val, cada uma, a Raquel, né? Vamos ver aqui no Instagram, a Angelina, a Nina, a quem mais aqui? A Ercília, cada uma de vocês é especial. Cada uma de vocês tem um gosto particular. Então, quando você entende o gosto do seu cliente também, quando você entende a forma como o seu cliente é, como o seu público-alvo ele age, quais os costumes, quais as culturas, quais os gostos, você direciona tanto o seu trabalho, que é a montagem do seu arranjo que você vai criar, tanto a sua comunicação. Então, você consegue direcionar de forma muito assertiva. Se você fica em casa esperando o cliente bater na sua porta e você não fala do seu trabalho, aí você diz: não, mas eu não estou vendendo nada. Eu coloquei, eu fiz uma ação. Gente, não é com uma ação que você vai vender. Talvez você tenha sorte sim de vender, mas você precisa fazer várias ações durante todos os dias. Nós aqui, nós temos ações todos os dias, a gente conversa com os clientes todos os dias, a gente, nem que seja a gente para dar um bom dia, como você tá. Isso é criar relacionamento, isso é fazer network, é ter empatia, sabe? E não sempre só ficar vendendo, oferecendo. Como negócio, a gente também se posiciona, né, de uma forma muito estratégica, para não ser invasivo para o cliente, porque o cliente ele sente quando você só quer vender. Você não está se importando com ele, você não se importa com a dor dele. Lembra que eu falei que todo mundo tem uma dor. E aquele cliente, muitas vezes, ele já passou por várias situações constrangedoras, né? De lugares que atenderam ele mal. Então, ele já cria aquela casca, aquela repulsa. Então, a gente muitas vezes tem que ir tirando um pedacinho de cada vez, uma casquinha de cada vez, né, daquele cliente. Eles são maravilhosos, só que muitas vezes eles vêm com dores, eles vêm com frustrações de outros lugares, por experiências péssimas que eles tiveram. Então, nós, como empreendedores, como artistas florais, cabe a nós ter essa empatia e entender o momento de cada cliente, né? Porque aquele cliente, talvez que ele não compre em outro lugar, ele pode ser o seu maior cliente potencial. E que nem eu disse, você nunca sabe se aquela pessoa na sua humildade, pode ser que seja uma pessoa riquíssima, que tem um potencial enorme, que vai comprar muitos trabalhos de vocês e pagar à vista, né? Então, nunca subestime um cliente sequer. Tenha sempre, gente, um atendimento maravilhoso para todos eles, independente da classe social, independente do credo, da cor, independente de tudo, sabe? Sempre prestem um excelente atendimento. E eu sei que vocês são capazes, porque todo mundo pode pensar,
Pensem sempre como eu gostaria de ser atendida. Atenda o seu cliente. Ah, aí você, ele te escreve, você não responde, né? Ou você responde numa mensagem assim seca. Isso não é atendimento. Isso não é criar relacionamento. Criar relacionamento é fazer com que o cliente ele sinta você como um parceiro, que você está disposto a auxiliá-lo, ajudá-lo em tudo que ele precisa. Certo, gente?